Olá pessoal! Hoje a Dona Maria Crocheteira vai trazer para vocês cones de diversos tamanhos, para você fazer o trabalho que você precisar. Assista o vídeo até o final e não perca nenhuma dica. Então pessoal, vocês podem fazer o cone com uma base circular completa como essa. Se vocês querem aprender como fazer, é só clicar nesse link aqui que eu mostro passo a passo, onde nós fazemos um anel mágico com 6 pontos baixos e fazemos 6 aumentos em cada carreira, intercalando com um ponto baixo a mais entre cada aumento por carreira. Aqui nós terminamos na sexta carreira com 36 pontos, né? Então, sexta carreira vezes 6 aumentos, 36 pontos, que terminamos essa carreira. E aqui já podemos começar a subir, fazemos os 36 pontos em blow, ou seja, back loop only, que é somente a alcinha de trás, e fazemos os 36 pontos baixos por toda essa carreira e subimos o cone conforme eu vou mostrar para vocês. Aqui eu vou mostrar para vocês, a gente fez as 6 carreiras, 36 pontos, e subimos uma carreira com 36 pontos em blow pela alcinha de trás para fazer essa subida. O cone que eu vou fazer com vocês é com a base de aumento vazada, é uma opção para que vocês possam fazer também, tá? Eu vou mostrar aqui. Então, para começar uma base circular vazada, nós vamos considerar como se fosse numa sexta carreira circular de aumentos, com 36 pontos. Só que nós vamos fazer uma correntinha. Para que vazado? Porque se você quiser fazer um chapéuzinho, você não precisa fazer essa base, você precisa somente fazer os pontos da extremidade de uma base circular. Então, eu vou ensinar isso aqui também para vocês. Para fazer essa correntinha, então, você tem que contar o número de pontos que seja divisível por 6. Porque a gente vai respeitar uma base circular de 6 aumentos em cada carreira. Nesse cone, eu fiz uma base circular de 6 carreiras, com 36 pontos. E nós vamos fazer também, nessa base circular vazada, 36 pontos. Então, é como se eu começasse na carreira de número 6. Para começar essa correntinha, nós fazemos o nosso primeiro nó corrediço. E a partir daqui, nós fazemos 36 pontos. Uma dica que eu dou é não deixar os pontinhos da correntinha muito apertados, para que você consiga trabalhar depois a carreira de reforço. Então, a partir daqui, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 33, 34, 35, 36. 36 pontos nessa correntinha para que a gente faça como se fosse a carreira de número 6 de uma base circular de aumentos. Aqui está o direito da nossa correntinha, vamos trabalhar o avesso. No avesso, você percebe que você tem várias alcinhas entre cada ponto, que elas são retas, uma atrás da outra. É essas alcinhas que nós vamos fazer a carreira de reforço da nossa correntinha. Ainda não é a carreira de trabalho, tá? É só uma carreira de reforço. Aqui, nós emendamos uma extremidade à outra com um ponto baixíssimo e fazemos o nosso primeiro ponto da carreira de reforço. Um ponto baixíssimo. Pode colocar o marcador aqui para a gente não se perder. E vamos fazer 36 pontos baixíssimos por essa alcinha reta do avesso, por toda a nossa correntinha, para fazer o reforço da base desse trabalho. Então, aqui fazemos um ponto baixíssimo, o segundo. Três. 4, 33, 34, 35, e 36. O último fica mais difícil de pegar a alcinha, porque ela fica bem apertadinha, mas aqui é a última alcinha. 36. Ó, você percebe que a correntinha ela já não fica tão frágil, ela fica reforçada e é
em cima dessa base de pontos baixíssimos que nós vamos começar a subir as carreirinhas do cone. Tiramos o marcador desse primeiro pontinho que nós fizemos. E aqui nós já vamos começar com um ponto baixo. E agora fazemos 36 pontos baixos, pegando essas duas alcinhas do ponto baixíssimo que fizemos na carreira anterior. Aqui nosso primeiro ponto. Dois. Três. Quatro. 34. 35. E aqui o último pontinho. Também fica um pouquinho apertado. Pega as duas alcinhas. 36. Fizemos a base do nosso cone, a base vazada do nosso cone. Se vocês olharem aqui, ficou o avesso para fora e o direito para dentro. Então, agora é só virar o trabalho aqui. E agora, vocês começam a fazer as diminuições até chegar ao topo desse cone. Nesse exemplo aqui, eu fiz 3 diminuições em cada carreira, intercalada por carreira de ponto sobre ponto, até o final. Ele ficou um pouquinho mais baixo. Nesse conezinho aqui, eu vou fazer apenas 2 diminuições em cada carreira, intercaladas de carreira de ponto sobre ponto. É só na primeira carreira depois da base que você vai ter que calcular quantos pontos baixos você vai fazer entre cada diminuição. Então, aqui vamos começar o cálculo. Na primeira carreira, vocês têm que fazer essa matemática. Na próxima, é só diminuir um ponto baixo entre cada diminuição. Eu tenho 36 pontos nessa minha carreira e eu preciso fazer 2 diminuições na próxima carreira, que seria a carreira já de número 2. Então, eu tenho que calcular o seguinte: desses 36 pontos, 4 pontos estarão comprometidos nas minhas diminuições, porque na diminuição você usa 2 alcinhas de fora de cada ponto, né? Então, vamos fazer o seguinte. Então, 36 menos 4 me dá 32. Eu tenho que dividir esses 32 pontos baixos entre as minhas 2 diminuições que eu vou ter nessa carreira. 32 divididos por 2, então, dá 16. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer metade desses 16 pontos aqui no início da carreira, porque é um número par. Então, eu vou fazer 1, 2, 3. Vou colocar o meu marcador pra gente não se perder no início da nossa carreira. Quatro, 5, 6, 7, 8. Então, metade dos 16 pontos eu faço aqui no início da carreira, metade dos 16 pontos eu vou fazer aqui no final. Então, eu fiz 8, metade, 16 dividido por 2 é 8, né? E aqui eu já faço a minha primeira diminuição, utilizando 2 pontos da carreira. Como que é a diminuição? Pega a alcinha de fora de um ponto, junto com a alcinha de fora do ponto seguinte, dá uma laçada na agulha, traz essa laçada para dentro dessas alcinhas e trabalha essas 2 alcinhas da agulha. Aqui está uma diminuição.
Por que eu dividi esses 16 pontos no início e no final da carreira? Porque na próxima carreira de diminuição vai ser número ímpar. Vão ser 15 pontos entre cada diminuição. E eu vou fazer os 15 todos no começo. Isso faz com que as minhas diminuições fiquem intercaladas e elas não fiquem tão aparentes. Agora sim, para dar continuidade, eu faço os outros 16 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fiz os outros restantes dos 16 pontos. Agora eu faço a minha segunda diminuição, pego as duas alcinhas dos pontos seguintes, ou seja, mais 2 pontos comprometidos nessa minha diminuição, trago essa laçada e trabalho esses 2 pontinhos. Tá feita aqui mais uma diminuição. E agora eu vou fazer o restante dos outros 16 pontos que eu fiz lá no começo, 8. Aqui eu faço mais 8. Aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terminamos aqui a segunda carreira com 2 diminuições. E terminamos essa carreira com 34 pontos, tá? Agora fica mais fácil de calcular quantos pontos baixos eu vou fazer entre as minhas diminuições. Se nessa primeira aqui eu fiz 16 pontos baixos e uma diminuição, a próxima carreira de diminuição vai ser 15. E a próxima vai ser 14, a próxima 13, 12, 11, 10 e assim por diante até chegar aos pontos lá do topo do cone, tá? Só que o seguinte, eu não vou partir já para a minha próxima carreira de diminuição. Entre cada carreira de diminuição, eu tenho que fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Eu terminei ela com 34 pontos, agora eu vou fazer 34 pontos baixos. Repetir a carreira de ponto sobre ponto. Então, depois de cada carreira de diminuição, eu faço uma carreira de ponto sobre ponto. Então, 1, 2, 3, 32, 33, e 34. Fizemos a terceira carreira de ponto sobre ponto com 34 pontos e agora vamos fazer a quarta carreira. Não precisa se prender a carreiras, porque cada cone que você decidir fazer vai ter um número diferente de carreiras. É só você guardar bem o número de pontos baixos que você fez entre as diminuições na carreira anterior. Aqui nós fizemos 16 pontos baixos e uma diminuição, fizemos a carreira de ponto sobre ponto e agora vamos fazer 15 pontos baixos e uma diminuição. Como 15 é um número ímpar, então para que essas diminuições fiquem intercaladas, né, porque a diminuição primeira que eu fiz está aqui, para que essa diminuição não fique uma em cima da outra, eu vou fazer 15 pontos já no começo, faço a minha diminuição, faço outros 15 pontos e termino essa carreira com uma diminuição. Se fosse para calcular, por exemplo, né, para que vocês entendam o cálculo da primeira carreira. Se fosse para calcular quantos pontos baixos eu teria entre cada diminuição aqui. Vamos pensar então nessa lógica. Já não precisaria calcular, mas se fosse preciso. Eu tenho 34 pontos nessa carreira. Para que eu faça 2 diminuições, eu tenho que comprometer 4 pontos, né? Porque eu uso 2 para fazer uma diminuição, fico com 1, e uso mais 2 para fazer uma diminuição, fico com 1. Então, 34 menos 4
me sobra 30 pontos. Eu tenho que dividir esses 30 pontos baixos entre cada diminuição. 30 divididos por 2 dá 15. Como 15 é um número ímpar, eu vou fazer os 15 pontos baixos já no início dessa carreira. Então, 1, 2, 13, 14, 15. Faço aqui a minha diminuição, pegando a alcinha de fora do primeiro ponto, com a alcinha de fora do ponto seguinte, dou uma laçadinha na agulha, tiro essas duas alcinhas da agulha e trabalho esses dois pontinhos. Aqui a primeira diminuição, faço mais 15 pontos baixos e a próxima diminuição. 1, 2, 14, 15. E agora as duas diminuições, pegando as duas alcinhas aqui dos pontos seguintes, dá uma laçadinha, tira essas alcinhas da agulha e trabalha esses dois pontinhos. Terminamos essa carreira com 32 pontos. Então, em cada carreira de diminuição, nós vamos ter 2 pontos a menos, porque nós estamos fazendo 2 diminuições em cada carreira de diminuição. Aqui temos 32 pontos, a próxima carreira será de ponto sobre ponto. Então, cada carreira de diminuição vai ser intercalada com uma carreira de ponto sobre ponto. Vamos fazer os 32 pontos baixos por toda a carreira. 1, 2, 31, 32. Fizemos aqui a carreira de ponto sobre ponto dos 32 pontos. Agora, pessoal, é seguir essa sequência, sempre fazendo um ponto baixo a menos entre cada diminuição. Nós fizemos 15 pontos baixos nessa carreira anterior, depois fizemos uma de ponto sobre ponto, e agora vamos fazer uma carreira de 14 pontos baixos e uma diminuição. Como 14 é um número par, então a gente pode fazer 7 pontos no início e 7 pontos no final. 14 divididos por 2 é 7. Assim, nós intercalamos a diminuição. Então, fazemos 7 pontos aqui no começo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fazemos a diminuição pegando a alcinha da frente de um ponto com a alcinha da frente do ponto seguinte, damos uma laçada na agulha, trazemos essa alcinha para fora e trabalhamos esses 2 pontos. Fazemos agora sim o restante 14 pontos baixos, a segunda diminuição e terminamos a carreira com os outros 7 pontos baixos que faltaram aqui no começo. Então, vamos fazer 14 pontos baixos. 1, 2, 13, 14. Fazemos a segunda diminuição, pegando essas duas alcinhas de fora de cada ponto. Damos uma laçadinha na agulha, tiramos essas duas alcinhas, damos uma nova laçada e tiramos esses 2 pontos. Agora, fazemos os outros 7 que faltou lá no começo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
completamos os 14 pontos. Os 14 pontos baixos entre as diminuições. Agora, ficamos com uma carreira de 30 pontos e vamos repetir a carreira de ponto sobre ponto. Então, depois da carreira de cada diminuição, fazemos uma carreira de ponto sobre ponto. Desses 30 pontos. 1, 2, 3, 29, 30. Ó, vocês já começam a perceber que vai afunilando o nosso trabalho. A partir daqui, pessoal, é a mesma sequência, fazendo um ponto baixo a menos entre cada diminuição. Aqui nós repetimos a carreira de ponto sobre ponto, desses 30 pontos. A próxima carreira, como aqui nós fizemos nessa penúltima, nós fizemos 14 pontos baixos e uma diminuição, daí fizemos uma de ponto sobre ponto, a próxima vai ser 13 pontos baixos e uma diminuição, seguido de uma carreira de ponto sobre ponto, a próxima 12 pontos baixos e uma diminuição, lembrando que 12 é número par, você pode fazer 6 pontos baixos no começo e 6 pontos baixos no final da carreira, intercalada de ponto sobre ponto até chegar no topo do cone, onde você faz um ponto baixo e uma diminuição e arremata. E eu volto com vocês lá na pontinha do cone para mostrar como que fica. Já estamos na carreira de 12 pontos, onde a última carreira de diminuição que nós fizemos foi a de 5 pontos e uma diminuição. Repetimos ponto sobre ponto. E agora vamos fazer a carreira de 4 pontos e uma diminuição. Se fosse uma peça circular, com 12 pontos, eu já iria arrematar. Eu acho que o arremate com 12 pontos numa peça circular fica mais bonito. Como é uma peça cônica, nós vamos diminuir ainda mais esses pontos. Então, agora é a carreira de 4 pontos baixos e uma diminuição. Como 4 é um número par, vamos fazer 2 pontos baixos no início da carreira. 1, 2, e os outros 2 nós fazemos lá no final. E aqui uma diminuição. Pega as 2 alcinhas de fora de cada ponto aqui seguinte. Agora trabalho os mesmos 4 pontos. Pegando as 2 alcinhas. 2, 3, 4. A segunda e última diminuição dessa carreira. E os outros 2 pontos baixos que faltou lá no começo, dos 4, né? Aqui, ó. 1. E o último, 2. Se a gente tivesse feito a base aqui, pessoal, nessa carreira aqui mais de cima, vocês já teriam que colocar o enchimento, tá? Mas como nossa base é vazada, nós não vamos colocar enchimento, nós só vamos ensinar como fazer essa parte. Agora, repetimos a carreira de ponto sobre ponto desses 10 pontos que sobraram. Então, agora é só 10 pontos baixos, ponto sobre ponto nessa carreira. 9... 10. Opa, aqui 10.
Temos 10 pontos. A última carreira de diminuição foi de 4 pontos e uma diminuição. Agora vamos fazer 3 pontos e uma diminuição. Como 3 é número ímpar, nós vamos fazer os 3 aqui no começo da carreira. Fazemos a diminuição. Repetimos mais uma vez os 3 pontos baixos. E a segunda e última diminuição dessa carreira. Temos agora 8 pontos nessa carreira e vamos repetir os 8 pontos de uma carreira de ponto sobre ponto. Agora chegamos na carreira onde vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Como 2 é um número par, fazemos um ponto baixo aqui no começo da carreira e um lá no final. Então, um ponto baixo, uma diminuição, 2 pontos baixos agora, que é no meio da carreira, a segunda e última diminuição e aquele último pontinho baixo que faltou lá no começo da carreira, a gente faz aqui no final. Só um pontinho baixo. Ó, pessoal, a gente ficou com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui com 6 pontos já fica um pouquinho mais difícil de trabalhar, eu já arremato. Mas se você quiser um trabalho um pouquinho mais pontudinho, ainda dá para trabalhar até um ponto e uma diminuição. Já consegue fazer uma pontinha, tá? Então, corta aqui e o arremate é bem simples. Com uma agulha de tapeçaria, nós pegamos somente a alcinha de fora aqui, ó, de cada ponto. Somente a alcinha de fora. E passamos a linha por baixo dessa alcinha. Trabalhando todos esses pontinhos, pegando somente a alcinha de fora. E passo o fio. Você pode pegar um aqui, ó, mais um. E os últimos 2 pontinhos. Aqui um e o outro. Ó, fica bem pontudinho, tá vendo? E aqui já faz um nozinho para arrematar. Traz esse fiozinho aqui pra dentro. Dá pra cortar esse fiozinho. E dá pra arrematar esse aqui também. Esse fiozinho aqui traz pra dentro. E aqui está o nosso cone com a base vazada. Então, qual é a diferença desses 2 conezinhos que nós fizemos? A diferença é que nesse aqui, depois da carreira em blow, que também tinha 36 pontos, nós fizemos 3 diminuições entre cada carreira, intercalada de ponto sobre ponto. Então, aqui foi 3, depois ponto sobre ponto, mais 3 diminuições, depois ponto sobre ponto. Você pode notar que um cone ele fica mais gordinho e baixinho e o outro fica mais magrinho e comprido. Vai de qual é a tua necessidade. Esse aqui, a base, então, eu vou explicar para vocês. Nós fizemos também os mesmos 36 pontos, chegamos à carreira de número 6 com 36 pontos, igual esse aqui, só que a base vazada. E a partir daqui nós fazemos uma carreira de 36 pontos em blow, usando a alcinha de trás, fazendo pontos baixos. Fazemos 36 pontos baixos em blow, que é uma carreira de subida, para que a gente possa fazer o trabalho em espiral para cima. Então, aqui fizemos 3 pontos baixos em blow, fazemos isso por toda a carreira. Fizemos aqui toda a carreira em blow, pegando a alcinha de trás em pontos baixos e repetimos os mesmos 36 pontos baixos. Aqui, se você vai fazer uma base e quer que ela fique retinha e que teu cone fique de pé,
É importante colar um plástico durinho com essa cola aqui mesmo, de tecido, de lantejoula. Você cola esse plástico aqui dentro e ele vai ficar mais retinho, mais durinho, para que a tua peça fique de pé. Senão, aqui nesse, por exemplo, eu não coloquei, ele fica mais abauladinho, tá vendo? Então, precisa numa peça durinha aqui dentro para que ele fique retinho e pare de pé. Então, esse já é o momento de você colar. Depois que você sobe algumas carreiras, já cola um plastiquinho duro aqui, tá? Qual que é a lógica para você fazer um cone mais baixinho e gordinho, como esse aqui? Você vai fazer 3 diminuições entre cada carreira. Como que é essa matemática? Então, aqui nós temos 36 pontos, você pode ir até além, dá para ir aumentando, 6 aumentos em cada carreira, como qualquer base circular de aumentos. O número de carreiras você vai decidir conforme a necessidade da tua peça. Terminou esse número de carreira, faz esse mesmo número de pontos em blow, pegando a alcinha de trás, e molda essa carreira para cima. A partir daqui você já vai começar a fazer as 3 diminuições. Segue a mesma lógica do que a gente já fez no trabalho anterior. São 3 diminuições, então quer dizer que você vai gastar 6 pontos, porque cada diminuição você come 2 pontos e ganha 1. Então, numa carreira onde tem 36 pontos e você quer fazer 3 diminuições, 6 desses pontos estarão comprometidos com diminuições. Te sobra 30 pontos para você fazer intercalado entre essas diminuições. Esses 30 você vai dividir por 3, porque são 3 diminuições que você vai ter que intercalar. 30 divididos por 3 dá 10. Então, são 10 pontos baixos entre cada diminuição e, ao final, você vai ter 33 pontos nessa carreira. E, depois dessa carreira de diminuição, você repete esses 33 pontos. Faz uma carreira de ponto sobre ponto. Depois que você fez essa matemática e já calculou que na primeira carreira de diminuição você vai fazer 10 pontos e uma diminuição, a próxima carreira você vai fazer 9 pontos e uma diminuição intercalada de uma carreira de ponto sobre ponto. Em seguida, 8, 7, 6, 5 e assim por diante. Lembrando que para as diminuições fiquem menos aparentes, nas carreiras de número par, você divide os pontos baixos no começo e no final da carreira. Aqui, por exemplo, você faria 10 pontos baixos e uma diminuição, então seriam 5 no começo, 5 no final, intercalado dos outros 10 e as outras diminuições. Isso faz com que o cone fique um pouquinho mais baixinho, mais gordinho. Esse aqui fica mais compridinho. Nesse modelinho aqui, a base circular, eu fiz com anel mágico de 8 pontos baixos e fiz 8 aumentos em cada carreira até chegar à carreira de número 6, onde eu tive 48 pontos. Nesse caso, com anel mágico de 8 pontos baixos, eu só posso fazer 2 diminuições entre cada carreira, porque senão não fica simétrico, porque os pontos não são divisíveis por 3. O cálculo foi o mesmo, então eu fiz 48 pontos, fiz uma carreira em blow, pegando a alcinha de trás, de 48 pontos, e fui fazendo 2 diminuições entre cada carreira, intercalada de carreira de ponto sobre ponto. Qual a matemática utilizada? 48, eu quero fazer 2 diminuições. Para fazer 2 diminuições, eu comprometo 4 pontos, né? Cada diminuição eu utilizo 2, que me dá 1 ponto. 48 menos 4 dá 44. Então, eu tenho que intercalar esses 44 pontos entre cada uma das minhas 2 diminuições. 44 divididos por 2 dá 22. Então, a primeira carreira de diminuição aqui, eu fiz 22 pontos e uma diminuição por 2 vezes. Como 22 é um número par, então eu fiz 11 pontos, uma diminuição, 22, uma diminuição e o restante dos 11 pontos no final da carreira. Repeti uma carreira de ponto sobre ponto e depois só segui aquela sequência. Se nessa carreira eu fiz 22, uma diminuição, e eu terminei a carreira com 46 pontos. Repeti esses 46 pontos, né? Ponto sobre ponto. E a próxima eu fiz 21 pontos e uma diminuição. Seguindo para 20, 19, 18, 17, 16 e assim por diante. Sempre intercalando com uma carreira de ponto sobre ponto. Então, esses são os nossos cones. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas e até a próxima!